De Dante a Shackleton, leituras para a formação de um médico humanista. Essa foi uma apresentação na primeira jornada da Unidade de Cirurgia do Hospital Universitário da Universidade Federal do Piauí, realizada em 7 de novembro último passado. A nossa apresentação se baseia em pontos que consideramos importantes, que possam ser tirados de duas obras, uma obra clássica, universal, e de uma obra muito interessante. A obra clássica de Dante Alighieri, a Divina Comédia, e o relato da expedição antártica de Sir Ernest Shackleton ao Polo Sul. A Divina Comédia, Dante Alighieri, traz o enredo que pode ser considerado uma viagem interna. Dante desce ao inferno, sobe ao purgatório e alcança o paraíso. Uma jornada que pode trazer uma analogia à formação de um médico. Um percurso de autoconhecimento e de redenção. O enredo da Divina Comédia inicia-se com Dante, após desviar-se da linha reta, se encontrar em uma floresta negra, sem saber qual direção seguir. Ao tentar sair, ele se dá de frente com três feras: o leão, que representa o orgulho, o leopardo, que representa a fraude, e a raposa, que representa a ganância. Talvez características que o neófito, ao iniciar uma formação médica, pode se deparar e precisa estar atento. Não deve deixar que isso se tornem marcas na sua forma de atuar como médico. Então Dante vai receber o auxílio e a orientação de Virgílio, o poeta, que vai lhe oferecer a orientação como guia numa trajetória para sair dessa situação e encontrar a linha reta. Na formação médica, vamos ter sempre a presença de um guia, assim como Virgílio, um R+, um professor, um preceptor, que vai nos auxiliar, nos dando orientação para os passos, nos alertando sobre dificuldades e como podemos transpor esses obstáculos. Logo antes de entrar no inferno, na Divina Comédia, Dante nos apresenta o portão do inferno, aonde vamos ter inscrito o seguinte dizer: deixai toda a esperança, ó vós que aqui entrais. Então, ao iniciar a jornada na formação médica, muita coisa vai mudar, muita disruptura vai ocorrer na vida do estudante, ou do residente, ou do médico recém-formado. Dante e Virgílio serão levados pelo barqueiro Caronte, que vai conduzi-los para apresentá-los a Minos, que será aquele que vai determinar para qual ponto do inferno, qual ciclo dos 9 ciclos do inferno você terá que passar, e cada ciclo corresponde à gravidade do pecado cometido. Na formação médica, você se verá em situação em que
você terá mudança na sua vida, você terá exigência, você se defrontará com falta de formação, você terá que vencer a procrastinação, você vai ter que se relacionar com pessoas diferentes, de formação e crenças, ideologias diferentes. Você estará amarrado à exigência de uma dedicação para ter uma boa formação médica. Passado o primeiro momento, Dante e Virgílio vão chegar ao purgatório, um monte numa ilha, em que cada um dos terraços correspondem os 9 terraços vão corresponder a pontos equivalentes inicialmente aos 7 pecados capitais, e mais no fim vai alcançar o último terraço, que é o paraíso, o Éden, né? Que seria uma transição para o paraíso. Então, ao longo da formação médica, você vai ser submetido a situações equivalentes a esses terraços. Você vai ser colocado à prova e você vai chegar numa situação antes daquilo que você imagina ser o paraíso, a sua conclusão do curso de graduação, conclusão da sua especialização como médico residente. Na Divina Comédia, o paraíso é composto de esferas celestes. Quando Dante escreveu isso equivaleria ao conhecimento astronômico da época, e associa o paraíso a um momento, a uma situação de contemplação até você encontrar o divino e assim ter uma vida plena. Talvez seja essa analogia que podemos fazer com a sensação de concluir a formação, ou na graduação, ou na especialização a nível de residência médica, em que você estará no hospital universitário, um hospital completo, em que você disporá de ferramentas para lhe assessorar na investigação, no diagnóstico e na terapia cirúrgica de seus pacientes. Então, você, ao concluir o seu curso, você contemplará o horizonte com uma perspectiva muito positiva, considerando-se com uma formação completa e a vontade de enfrentar os desafios práticos que a vida profissional vai lhe apresentar. Concluindo, então, uma viagem interior, você deverá estar munido das virtudes dantescas que um cirurgião deve desenvolver. A humildade diante da verdade. Verdade essa que o dia a dia vai lhe mostrar no cuidado de seus pacientes. Você deverá estar sempre buscando de forma racional, como Virgílio lhe orienta, como o preceptor o faz, e a inspiração moral que Dante obteve com Beatriz, a inspiração moral que você vai obter com seu mentor durante esse curso de formação. Você vai obter ou buscar a purificação pelo esforço e pela disciplina. Você não conseguirá se não tiver o seu esforço pessoal e a sua disciplina no seu dia a dia. Ao final, você deverá integrar a técnica à compaixão. Compaixão essa exemplificada nessa foto, momentos antes de iniciar uma cirurgia de captação, em que toda a equipe demonstra, através de um minuto de silêncio que é feito, em reconhecimento ao ato da família de autorizar a doação de órgãos, e a equipe demonstra todo o respeito, serenamente aguarda para
nessa manifestação, demonstrar a ética, a moral que a assistência cirúrgica deve ter. Terminada a sua viagem interna, lançando-se no mundo profissional, você vai realizar uma viagem externa. Essa viagem vai ser caracterizada por desafios muitas vezes não esperados e que deverão, de um modo ou de outro, ser superados, ou pelo menos devemos realizar a tentativa de superá-los. Um homem deve sempre adaptar-se às circunstâncias que o cercam e dirigir seus esforços a um novo objetivo quando vê o anterior ser destruído. Essa frase de Ernest Shackleton exemplifica bem o sentimento que o médico cirurgião deve ter ao enfrentar situações que algumas vezes vão fugir do que foi planejado, daquilo que era esperado. Uma situação como essa, em que a paciente se apresentava com a fascite necrotizante muito extensa, a nasarcada edemaciada, e você, como médico cirurgião, vai ter que refletir muito, vai ter que juntar seu conhecimento teórico, prático, seu sentimento de compaixão e ter toda a dedicação para superar situações difíceis como essa. Foi o que fez Shackleton, qualificando que o otimismo era uma qualidade especialmente importante para se enfrentar os reveses ou as derrotas aparentes. O otimismo é a verdadeira coragem moral que um líder e que um cirurgião deve cultivar. Alguns cenários vão apresentar situações catastróficas. Haverá alguma solução, alguma alternativa? Shackleton, ao ver o seu navio preso nas geleiras do mar de Wendell, não se entregou e elaborou estratégias para conduzir todos à sobrevivência. É essa narrativa que enaltece a jornada da expedição de Shackleton. Dos 28 tripulantes da expedição, incluindo aí Shackleton, o que vemos é que houve um esforço conjunto sob a liderança de Shackleton ao ver o seu navio de nome Endurance, e um nome extremamente típico e apropriado para a situação que foi vivenciada, buscou alternativa ao desafio que o destino lhes impôs. Liderança e endurance, resiliência diante do fracasso, empatia e disciplina, esperança racional, endurância moral, que significa resistir sem perder a humanidade. Essas são características que vemos no grupo de Ernest Shackleton e que devemos ver nas equipes cirúrgicas. Endurância igual a resistência, não apenas no navio, mas na alma humana. O líder cirúrgico, como Shackleton, precisa manter serenidade diante da adversidade,
a diversidade que vai fazer parte da vida de um cirurgião. Essa é uma fotografia icônica, muito divulgada nas redes sociais, na internet, em que esse cirurgião polonês, Benil Religa, monitora um paciente após quase um dia de cirurgia. Essa foto do fotógrafo Jim Stanfield é de 1987 e figura bem o paciente na maca, o assistente exaurido, adormecido num canto da sala, mas o líder cirurgião, com os olhos atentos para o monitor, pronto para identificar alternativas para vencer o obstáculo que se apresenta na condução desse caso. Foi o que Shackleton fez ao partir da Geórgia do Sul, em 5 de dezembro de 1914, ele se viu preso nas geleiras no mar de Wendler. Aqui ele se sentiu abandonado, sem alternativa. O aprisionamento do navio Endurance fez com que houvesse um desvio muito grande do ponto em que se desejava chegar, e num determinado momento Shackleton viu o Endurance ser destruído pela força dos blocos de gelo e se obrigou a abandonar o navio junto com a tripulação, levando consigo 3 pequenos botes. Com esses 3 pequenos botes, ele tomou uma decisão difícil, mas tática, de se lançar ao mar e buscar abrigo em uma terra firme. Chegou à Ilha Elefante, mas nessa situação a perspectiva não era de resolução completa do problema, então um novo desafio seria buscar auxílio no primeiro ponto. Vejam que a Ilha Elefante fica relativamente próxima da costa da América do Sul, mas diante da situação das correntes marítimas, a alternativa mais lógica, porém a de muito risco, um grande risco, seria navegar por mares bravios até tentar alcançar as Ilhas Geórgias do Sul. Nas Geórgias do Sul eles poderiam ter auxílio na estação baleeira de onde eles partiram. Fizeram isso num único barco, Shackleton e mais 5 tripulantes, entre eles um navegador. E essa navegação conseguiu levá-los, esses 6 membros da tripulação inicial, até a Geórgia do Sul. Mas ocorre que ao chegar na Geórgia do Sul, eles não chegaram pela parte onde havia a estação baleeira. Eles chegaram na costa da ilha. Então eles tiveram que fazer uma travessia a pé, por gelo, montanhas, neve pesada, e assim Shackleton e mais 2 dos tripulantes, 3 deles exaustos, tiveram que permanecer abrigados no que restava do bote salva-vidas, e os outros 3 seguiram e em 36 horas conseguiram chegar na estação baleeira e a partir daí buscar auxílio para resgatar os 3 que ficaram nesse lado posterior da Ilha Geórgia do Sul e o restante que permaneceu na Ilha Elefante. E isso foi o que foi realizado, foi o que conseguiram diante de um cenário inicialmente aparentemente sem solução, a partir de resiliência, determinação, dedicação, coragem e, sobretudo, conhecimento, trabalho em equipe, características que devem ser comuns às equipes cirúrgicas. Resultou no resgate de todos os 28 tripulantes dessa expedição, que poderia de início parecer uma tragédia, uma derrota, e se mostrou uma jornada
uma epopeia de força da criatura humana ao trabalhar com conhecimento, com dedicação e com união. Essa foto é uma foto publicada em mídia social de uma residente, uma ex-residente, com o título Cirurgia Desafio. Mesmo com perdas existe o aprendizado. Isso traz bem a mensagem da viagem externa que representa a expedição de Ernest Shackleton em uma analogia na viagem que é o exercício da cirurgia. Não basta saber anatomia, farmacologia e protocolos. É preciso compreender a dor, o medo, a finitude e a esperança, manter a esperança sobretudo. Convergência das duas jornadas. A jornada de Dante representa o autoconhecimento e a humildade que deve ser cultivada por aquele que quer tornar-se cirurgião. A viagem de Shackleton representa a liderança e a perseverança. Ambos os casos simbolizam a união entre razão e compaixão, que deve fazer parte da mente e do coração do cirurgião. O médico humanista é como Dante, um viajante do interior da alma. E como Shackleton, um comandante que atravessa o gelo da incerteza. Aqui trago uma parte de um poema épico de William Ernest Henley. It matters not how straight the gate, how charged with punishment the scroll. I am the master of my fate. I am the captain of my soul. Numa tradução pessoal, não importa quão estreito seja o portão, quão dura seja a punição que está escrita. Eu sou o mestre do meu destino. Eu sou o capitão de minha alma. O seu destino está nas suas mãos. Este poema era um poema predileto de Nelson Mandela e conta-se que nos momentos quando ele passou preso durante várias décadas, ele recitava esse poema como maneira de manter-se motivado. A jornada de um cirurgião, como a jornada de Dante ou a jornada de Shackleton, é uma travessia entre o conhecimento técnico e a sabedoria humana. A formação médica não é apenas técnica, ela é também uma travessia existencial entre dor e esperança, entre ciência e humanidade. O bisturi é frio, mas a mão que conduz deve ser sempre quente, quente pelo calor humano. De Dante a Shackleton. Fazer ciência sem poesia é amputar a alma da razão. Fazer cirurgia sem compaixão é repetir o inferno de Dante na vida real. Muito obrigado. Espero que seja proveitoso para todos. Um abraço.